Já? Já está aqui dizendo que é o beta. Matriz, lambda 1, lambda 2, lambda n. O alfa vai ser então agora C1, C2, Cn. Então, beta conjugado, correto? Então, beta alfa vai ser justamente esse, lambda 1, lambda 2, vezes C1, C2, Cn. Então, aqui eu tenho que fazer linha por coluna e eu obtenho lambda 1, C1, depois lambda 1, C2, até lambda 1, Cn, lambda 2, C1, lambda 2, C2, lambda 2, Cn, lambda n, C1, lambda n, C2, lambda n, Cn. E melhor, eu não sei quem é cada um deles. Lambda 1 vai ser A1 beta e o outro vai ser quem? A1 alfa, tá? A1 alfa, mesma coisa para o outro elemento, vai ser A1 beta, aqui agora vai ser A2 alfa, e assim sucessivamente. Oi? Se eu justamente começar a mudar, vou fazer isso aqui. Esse é A1 beta. O daqui de baixo é que aqui é A2, aqui é o A1, que é a mesma coisa, ou alfa, perdão. Tá? Aqui então vai ser beta alfa, só que quem é que vai estar desses lados? Vai ser A2. A2. Para cá, já generalizando. Aí vai ser Aí, beta alfa, A1. Mesma coisa aqui, sempre beta alfa, né? Aqui é a mesma coisa, beta alfa, só que o aí beta alfa, faltou asterisco. beta alfa. Oi? Asterisco. Não tem nada de gente. Aí Só fiz esse primeiro. Só fiz esse primeiro. Todos os outros já estão começando a mostrar aqui. Esse daqui é o operador e esses aqui são justamente o que vão definir cada linha e coluna.
Tá? Então aqui você tem A2, AM, perdão, e aqui A2 que é coluna linha. AM, AM. Aqui A2, AM. AM. O meu beta. Então, agora eu já tenho um meio de como qualquer operador transformá-lo em matriz. Uma vez transformando em matriz, aí agora fica simples de justamente usar a álgebra matricial para o que der e vier. Tá? Como um exemplo desse poderoso recurso, a gente vai olhar para o sistema de 2 níveis, que é o sistema de spin. Aí embaixo não. Tá? Então, o sistema de 2 níveis a gente vai ver com um pouco mais de zelo como é que se dá o experimento de Stern-Gallacher, que justamente é o que demonstra o modelo de spin meio. Tá? Por hora, vamos dizer que depois de obter o resultado, o spin justamente está ali, mas para exemplificar o uso disso aqui, a forma matricial que a gente escolhe, a gente vai justamente dar já os resultados do experimento de Stern-Gallacher. Então, um único objeto de estudo é justamente o momento angular de spin que é medido em uma determinada direção. Tá? Essa medida do momento angular de spin, ela vai resultar, após várias e várias medidas, em apenas 2 resultados possíveis, que vai ser justamente o que a gente vai chamar de SZ mais ou SZ menos, ou quando o spin gira em um determinado sentido, horário ou anti-horário. Tá? Então, o observável neste sistema é o momento angular S. SZ, a componente do momento angular na direção Z. Tá? Esse que vai ser o meu observável. Logo, ele como observável, ele é representado em termos de um operador. Tá? O momento angular, que dê justamente o resultado na direção horário ou anti-horário, é designado da seguinte forma: o estado resultado dessa observação pode ser, vou colocar aqui, positivo, o que equivale a um giro no sentido horário ou negativo
como sendo um giro no sentido anti-horário. Designamos os estados na nomenclatura de vetor de estado como S, Z, mais ou menos, como simplesmente sendo isso aqui. Isso aqui seria um estado, a informação do estado completo. Tá? Esse aqui é o estado do observável SZ, que pode ser positivo ou negativo. Não tem muita informação aqui, simplesmente mais ou menos indica justamente que é a medição do momento angular de spin no sentido horário ou anti-horário. Bem, essa aqui passa então a ser a minha base. Tá? Essa é que vai ser a minha base. Se os meus estados forem definidos, se essas ali for realmente a minha base, elas obedecem todas aquelas condições. Unitariedade, né? O produto dela com ela mesmo deve ser 1, com outra deve ser 0. E deve obedecer também a relação de fechamento, ou a relação de completeza. Sendo ela uma base, então a relação de completeza é mais menos. Isso aqui é a minha unidade. Tá? É só lembrar, somatório de I, aí, igual a 1. Tá? Cada um desses A1 é mais A2 é menos. Tá? Meu sistema sendo de 2 níveis, o meu I vai de 1 a 2. Como é claro, como é que fica o produto? Aí, AJ, delta de IJ vai ficar mais com mais é 1 mais com menos é 0. Bem, então a interpretação física desse problema. Se eu estou dizendo que o momento angular SZ, ele é que é o meu observável, significa que então, se eu pegar esse observável e atuar neste estado, eu devo dar justamente os resultados que são esperados para serem medidos, tá? Que são verificados no experimento.
Então, se isso é a base, quando esse operador atuar nessa base, ele tem que dar justamente o seu alto valor. Dito isso, eu escrevo dessa forma, matematicamente, o que significa. O operador SZ atuando numa base, mas ele tem que dar justamente o seu resultado, eu vou colocar aqui lambda, mais devolvendo a base. A mesma coisa se for menos. Tá? Então, isso aqui é a tradução do que eu estou falando. Quando temos um observável, ele tem que medir um estado. Se ele mede o estado, ele tem que dar o seu resultado da medição, que é aquilo que é verificado no laboratório, devolvendo justamente aquilo que o estado no qual você mediu. Aí a equação, é a tradução disso que eu falei, naquilo que você verifica no experimento. A tradução matemática do que se verifica no experimento. É verificado que este resultado, tá, no experimento, ele é isso aqui, mais ou menos H cortado sobre 2. Tá? Ou seja, o momento angular, ele é quantizado. Tá? Ele é quantizado, discreto, que justamente apresenta apenas 2 valores possíveis, e é quantizado porque justamente está associado à constante de Planck. Então, o momento angular, ele é quantizado. O cara vai lá, verifica o experimento e diz o seguinte: só há 2 valores possíveis para o momento angular, ou seja, o giro desse elétron ou é em determinado sentido ou em outro. A órbita dele são 2 possíveis apenas. É apenas isso que justamente se verifica. É claro que no pensamento clássico, você tem um objeto que está em órbita com qualquer energia, então ele deveria assumir qualquer órbita. Ou seja, quais são as órbitas possíveis para um sistema girante clássico? Todas as órbitas são possíveis. Ele pode girar em todas as órbitas. Só que no experimento de Stern-Gerlach, o elétron, ele apresenta justamente apenas essas 2 possibilidades. Significa que para qualquer energia que você deu para o sistema, só há essas 2 possibilidades de giro, sentido horário ou anti-horário, quantizado justamente porque está associado ao H. Tá? Então isso daí já é o fenômeno quântico, isso já é não esperado, porque o clássico era qualquer órbita, e isso daqui não é verificado. Então isso aqui vai dar resultado de um novo comportamento, uma nova estranheza para a matéria. Tá? Bem, vamos traduzir então como é que fica esses objetos, porque eu vou ter que dizer, postular, que se ele gira para a direita, obviamente ele não está girando para a esquerda. Um anula o outro, e vamos fazer a associatividade de números em termos de matriz. Então, mais, que é o estado, é postulado como sendo sistema de 2 níveis. Uma matriz 2 por 1. Tá? Ou está em um e não está em outro. E o menos 0 em 1. Tá? Também pode ser entendido, ou ele está em cima, ou ele está embaixo. E isso é uma maneira de a gente poder entender isso daí. Uma vez dito isso, escreva escrever quem é o SZ na forma matricial.
a seguinte situação. Então, antes da gente responder isso aqui, voltemos a uma observação importante. Diga. Então, tipo, aquela definição de cima, ele diz que não é mais probabilísticamente a posição do elétron em determinado espaço. Ele diz que ou ele vai estar em um lado... Não, ainda é probabilidade. Ele está te dizendo apenas que existem apenas duas possibilidades. Não é mais Então, não é mais justamente as infinitas possibilidades. Entendeu? São apenas duas possibilidades, dois estados apenas. Em qual estado ele vai estar? Justamente quando você medir, ou ele está em um ou ele está em outro. Antes de fazer a medida, ele está onde? Está em qualquer um dos dois. Ele está numa superposição, é o que a gente chama, uma superposição das duas condições. Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Ele Justamente ao mesmo tempo. Ontem eu vi um vídeo que justamente já está na internet, um outro que fala justamente disso. Logo já vai estar, já vou adicionar, que era justamente um pouco uma palhinha do que seria hoje. O que é um estado físico, quântico? Uma verdadeira incógnita. Não sabemos como é que ele é. Nunca ninguém viu o elétron e nem vai ver, porque é justamente uma informação que nos é oculta. Mas a gente pode ter justamente um vislumbre dessa realidade. Para a gente vislumbrar essa realidade, é necessário que justamente a gente jogue luz para a gente poder fazer essa observação. Só que toda vez que a gente joga luz, e luz é radiação, consequentemente a radiação está se remetendo a um comprimento de onda, e portanto uma escolha de cor, seja qual ela for, está associado justamente à quantidade de energia em pacote que vai justamente nessa energia. E a dimensão desse pacote vai depender justamente do comprimento de onda escolhido para fazer essa observação. O problema é que justamente o que você quer observar tem provavelmente a mesma dimensão daquilo que você está usando para fazer a observação. Então, eu quero ver aquilo que está ali do outro lado. Mas para isso, do que é feito, por exemplo, aquele carro? Do que é feito aquele carro? Eu não sei do que ele é feito. O que eu vou fazer para poder ver? Joga um caminhão nele. É o que vai acontecer, vai destruir. Você vai. Aí tem justamente a questão. Você destrói a informação toda vez que você vai jogar a luz para poder fazer observação. Só que a palavra destruir não é bem, digamos, destruir. Você altera, É como se você não tivesse mais nada, porque a palavra destruição, ela leva, olha, acabou, você não tem mais nada. Não, você tem. E provavelmente em 100 vezes que você fizer uma medida, você vai encontrar aquele mesmo resultado ali. 99 das vezes que você fizer, você obtém o mesmo resultado. Eu sei que em uma delas a coisa aconteceu um pouquinho diferente. Tá? Mas isso quer dizer apenas uma parcialidade da realidade. Apenas uma parcela da realidade. Isso que eu quero dizer. Tá? Não quer dizer tudo a respeito daquele sistema. Então, antes de eu jogar o caminhão em cima do carro, e a única coisa que eu vi era um borrão que estava em movimento, não sei marca, eu não sei modelo, se é triciclo ou não, eu sei que é um objeto que está passando, eu quero ver esse carro, joga um caminhão em cima. Aí no final eu vou lá e conto, tem coisa misturada, tem 3 rodas, então deveria ser um triciclo. 4 eu acho que deve ser um carro realmente. Sedã não dá para concluir, tá muito amassado. Quer dizer, mas você vai ter algum resultado. E o que você vai ter é uma parcela da realidade. Antes de fazer isso, ele estava lá em todas as suas possibilidades, completo com tudo. Ele podia ser justamente do tipo de capota reclinável, ele podia ser triciclo, ele podia ser todos os carros e de todas as marcas possíveis antes mesmo de eu jogar um caminhão em cima. Ele era tudo ao mesmo tempo. O que você escolher, era Ford, Fox, era Chevrolet, era tudo ao mesmo tempo. Todas as marcas, todos os carros. De luxo a
popular, né? Carroça, também. Tudo, ele era tudo ao mesmo tempo. Só que no momento em que eu fiz a medida, eu destruí a informação. O resultado é apenas uma parcela da realidade. A realidade como completa, eu dificilmente tenho total acesso a ela. E o que a gente pode fazer? Eu posso fazer várias medidas, ou seja, jogar várias e várias vezes no caminhão e ainda assim obter o mesmo resultado, e é só uma parcela da realidade. Assim, e o que seria necessário para que o homem tivesse condições de ter essa certeza do formato físico? O senhor falou assim que nunca vai conseguir, né? Engraçado que eu já estava prevendo essa camarada que é xadrezista ou camarada que sabe jogar sinuca, ele sabe aonde ele tacar para poder. Eu quero que o camarada vá para lá. Eu vejo justamente quais são as próximas jogadas. Eu conduzo para completar aqui o raciocínio. Porque nós temos já alguns experimentos da própria natureza, por exemplo, o morcego, né? Ele usa justamente a emissão da onda para perceber a dimensão da matéria que está à sua frente. Quando essa onda volta para ele, ele acaba usando esse favor para se desviar, alguma coisa assim. É um sentido que é um pouco mais determinar a localização. Já é usado, né, na marinha e tal. Como a questão da física quântica, que o estudo das ondas, ela tem assim, uma propriedade maior, e hoje assim, a gente busca constantemente essas informações. Aí o senhor deve ficar intrigado quando o senhor disse assim: o homem nunca vai conseguir fazer isso, né? Aí a gente imagina, como o senhor deu o exemplo aí do carro, e deu para dar uma clareza para a gente. Por quê? Né? Porque é um impacto, seria um impacto muito grande, poderia mudar a informação. Quando nós chegássemos lá, o que a gente encontrasse já não era o que estava antes da onda, né? Então, assim, o que a gente poderia fazer? O que poderia acontecer para que fosse possível essa... Olha, existem justamente experimentos físicos que tentam fazer a medição. O teorema de Bell, experimento de Bell, se você procurar na internet como se deu, justamente o experimento de Bell, ele é uma tentativa de, por exemplo, refutar Einstein, que colocava justamente essa circunstância. Então quer dizer que você não tem acesso a toda a realidade. Então Einstein dizia, ou a mecânica quântica, ou isso aí tudinho está errado, ou no mínimo está incompleto. Tá? Quer dizer que até mesmo a circunstância que é oculta, se eu colocar ela dentro do meu vetor de estado ali, como as informações que eu não conheço, vai estar tudo ali dentro. Não deixei nada de fora. Ainda assim, o fenômeno, por exemplo, do emaranhamento, a interação à distância, que é um fenômeno estritamente quântico, fantasmagórico dito por Einstein, acontece. Significa, este é um exemplo, não tem como você ter acesso a toda a informação da realidade. Porque o mecanismo fantasmagórico que está acontecendo da ação à distância, no efeito de emaranhamento, é uma realidade oculta na mecânica quântica, na informação que você tem dos estados. Você sempre tem alguma coisa que você não tem acesso. Não tem como você só vai verificar apenas o resultado mensurável de várias e várias medidas e vai concluir efetivamente que aquele estado não está mais lá e agora o estado está aqui, que foi o caso do teleporte que eu usei como exemplo em aulas anteriores. Tá? É o fenômeno justamente do emaranhamento quântico entre dois estados. Como é o mecanismo, e deve ter algum mecanismo, mas aí justamente essa realidade eu não tenho acesso a ela, a esse mecanismo, é esse mecanismo que deve justamente estar inserido dentro da construção dos estados possíveis daquela realidade antes de eu fazer a medição. Em algum momento, ou foi na construção do estado, ou isso já veio de antes, como que depois de dois camaradas que simplesmente já nem se conhecem, são separados, a única coisa que vieram da mesma manjedoura
foram fabricados todos juntos, mas são separados. Mas veja, esse é um caso particular em que eu manipulei os átomos fabricados no mesmo forno. Mas e nós? E a realidade de que tudo eu vejo veio da onde? Justamente de um forno bem maior, de estrelas bem maiores, de uma origem mais fundamental. Todos nós fomos formados ali, naquele início, com aquele mesmo conteúdo. Mas tem coisas ali que eu não tenho acesso. Nem sei como é que funciona. Só sei que no instante primordial, todo mundo estava junto. E o que estava junto? Geometria, mecânica quântica e gravitação. Tudo junto, num tamanho menor do que um átomo. E tempo. Aí justamente, foi o vídeo de ontem, né, não tem problema, eu falei um pouco, depois vocês se empolgam e começam a falar um pouco mais, a gente tinha passado os 15 minutos, que é justamente como é que você fecha, conecta tudo isso. A famosa teoria do tudo. Seria justamente necessário você pegar o tempo, não como concepção, como é concebido, de medida por comparação, mas por eventos, e pegar isso e fracionar até chegar na escala de Planck. Pega um delta de intervalo de tempo do tamanho da escala de Planck, de 10 a menos 34. Um evento entre um evento e outro, dessa ordem, e menor. Como é que o espaço-tempo se comporta nessa ordem? Nós estamos fora de qualquer intervalo mensurável. Fora, está totalmente fora do nosso alcance. Professor, mas antigamente... Oi? Como é que se... É dedução, né? É só conjectura matemática, é como eu estou falando. Não tem. Ou a gente reformula a matemática ainda mais precisa do que a mecânica quântica, para a gente poder realmente enxergar na escala de Planck, ou esquece, maluco, não vai ter acesso nunca a essa informação. Um núcleo já compilado, você não pode mais conter o código-fonte. No núcleo do átomo está estabelecido lá que tem os quarks, né? Que são na mesma ordem, mais ou menos um elétron. Um pouquinho maior ou menor. 10 a menos 15. O quark, ele está dentro do próton. Dentro do próton. Pois é, se a gente não conseguir medir o elétron, que é um pouquinho maior, como é que se deduz que existe isso lá dentro? Porque a gente consegue, em física de altas energias, colocar duas partículas de altas energias para colidir. E justamente as energias envolvidas, elas são maiores do que a energia de ligação entre esses quarks. Então, eles se separam. Só que essa separação, ela não é eterna. Tá? E de várias e várias colisões, acabam aparecendo outras ligações, outros novos elementos, outras novas reações aparecem em decorrência dessa quebra. E na recombinação, se você considera que existem quarks, então o resultado possível deve ser esse. Então, quando você postula que se quarks existem, então as novas recombinações para a matéria devem aparecer novas partículas. E aí, nós temos os detectores para justamente dizer se essas partículas estão ou não presentes. As assinaturas delas estão presentes. Aí a gente diz, realmente, quark existe. Mas a gente não mediu quark diretamente. A gente postulou que se quark existe, então quando pegar duas partículas altamente energéticas, para colidir, elas vão quebrar o núcleo. Os quarks vão aparecer. Em algum momento eles vão estar soltos. E quando eles estiverem soltos, nós temos novas recombinações de elementos para serem feitos. Nessa nova recombinação, você vai ter novas assinaturas de partículas. E aí é assim que você vê se o bóson de Higgs está lá ou não. Se aparece um elétron mais energético, se aparece a radiação gama, X, alfa. É assim que você verifica, olhando justamente para a assinatura do resultado pós-colisão. É o comportamento dele, tanto elétrico,
Eu não posso ver um carro de como ele é feito, né? Mas eu posso ver de que ele é feito. De que ele é feito. Justamente. Dizer, inclusive, se era triciclo ou não, né? Porque se tu contar, eu sei que o caminhão que eu joguei tinha tantas rodas. Isso aqui bateu pelo número de rodas totais aqui. Tá faltando. Então isso aqui só tinha 3. Tá aí. Essa informação que eu tenho a respeito. Essa informação. Aí eu já não sei. Eu tenho que talvez jogar de forma diferente. Eu tenho que jogar de forma diferente, fatiar. Aí tem justamente os procedimentos, de maneira como é que você vai jogar essa energia para poder ver, ou ter as outras informações daquela realidade. Por isso que é apenas uma parcela da realidade. Se você jogar de um determinado jeito que vai todo mundo embora, a única coisa que você vai poder dizer é se é um triciclo ou não. Só que se você jogar de uma outra forma diferente, você já vai ter mais informações. Olha, se você jogar assim, meio que tangente, ele vai estragar, mas você aqui, o resultado vai continuar vendo a cor. Ah, eu já tenho outra informação. Eu sei que o carro, dentre todas as cores possíveis, era vermelho e tinha 3 rodas. Pode ser que tenha perdido uma roda. Sempre no sentido de contribuir, quando o colega Fernando faz essa pergunta para você, também me intriga e deixa o nosso aluno intrigado, porque quando você fala que temos que colocar 2 átomos, 2 prótons, né, são subpartículas em colisão em alta energia, vão colidir, daí as assinaturas vão caracterizar que existem novas partículas. E muitas leituras, como é que esse átomo de próton, por exemplo, como é que ele é isolado do nêutron, já que eles estão lá no núcleo? Será que na destruição na retirada desse átomo de próton também, qual é a consequência em relação ao nêutron, já que eles estão lá através de forças colombianas? Na verdade, as forças do núcleo, elas não são colombianas. Perdão. Porque não tem eletromagnetismo nele, né? Lá dentro do núcleo o que existe justamente é a interação forte. Força nuclear forte. E melhor chamado de interação forte. Nessa escala não se fala em força, porque não tem sentido justamente falar em força. Mas as interações são fortes. E lá a estranheza é o seguinte: quanto mais próximo, mais fraca a força. Quanto maior a distância, maior a força. Então por isso se torna muito difícil, ou as energias envolvidas são muito elevadas para você tentar separar. Mas é claro que justamente à medida que você vai tentando separar e ela apresenta mais força, chega um momento que é um limite justamente em que é possível arrebentar. Aí ela volta para a escala eletromagnética. Na escala eletromagnética aí fica sendo válida a eletrodinâmica quântica ou clássica, volta a ser a interação colombiana. Se esses objetos tiverem mesma carga, é claro que aí elas vão se repelir. Se tiverem cargas diferentes, elas vão se atrair, cargas de sinais diferentes vão se atrair. Só que agora, a atração delas, ela vai encontrar um limite, no qual ou você vai precisar de muita energia para ela vencer esse limite e elas voltarem a ser o núcleo. Então, o primeiro processo foi fissão, o segundo já é fusão. Então, você precisa de muita energia para fundir justamente esses dois objetos. Tá? Certo, obrigado. Vamos dar um pequeno intervalo, tomar um café, tomar uma água e vamos logo para a gente volta. Interessante, mais legal. Professor, esse resultado de tem aplicação na computação quântica, é verdade? Sim, tem isso.